Você acha que está quem está ouvindo em casa? É, eu estou ouvindo aqui. Dá uma mexidinha nele. Vê se é o cabo. Som é não. Som não. Tá ouvindo? E aqui? É. Eu vou entrar na minha agora, tá? Tira ou conecta ou desconecta? Tira pra ver. Eu queria jogar ping-pong. O meu pode. Parece que o áudio não está saindo, né? Já não tá saindo. Som. Oi, gente, boa noite. Paz seja convosco. Tá saindo aí o som? Vai dando aí um feedback pra gente. Tá com som? Tá saindo? Vai falando aí se tá bom. Tá cortando. Tá com som? Estão me ouvindo bem? Estou vendo aqui o que vocês estão escrevendo. Ok. Então, boa noite para vocês. Que bom estarmos aqui. Hoje nós vamos fazer a nossa live de forma diferente, né? O pastor Anderson se propôs, ele se prontificou a estar conosco aqui na igreja. E que para nós é uma alegria muito grande e a qualidade também, né, do nosso bate-papo fica melhor. Então, você que está chegando aí, vai se acomodando, que nós vamos começar a nossa live. Enquanto eu estiver conversando com o pastor Anderson, vocês podem ir colocando as suas perguntas, tá? Na medida do que a gente for falando, se você for tendo alguma dúvida, você vai colocando as suas dúvidas aí, que nós vamos aqui perguntando e nós vamos explorar bastante do pastor Anderson nessa noite, tá? Então, eu quero começar já com o nosso tempo aqui com ele e eu queria que ele se apresentasse, ele falasse um pouquinho, o pastor Anderson que tem um ministério tão grande, e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Pastor, fica à vontade, muito obrigada de estar aqui. Se apresente, fala aí um pouquinho sobre o senhor. Tá bom. Pessoal, boa noite. Paz seja com todos. Para mim é um prazer estar aqui, mas também é uma responsabilidade. Eu sou pastor da nossa igreja já há alguns anos. Pastor Altair foi o pastor que me abriu as portas para pastorear a primeira igreja há muitos anos atrás. Hoje eu estou na 4ª região, sou pastor titular da nossa igreja no bairro São Marcos já há 11 anos. Sobre o tema que nós vamos tratar aqui hoje, eu já venho falando nesse tema há uns 15, 20 anos. Eu espero que seja um tempo de crescimento, de edificação, de despertamento para cada pessoa que está em casa. E aproveita que nós só estamos no começo e manda um aviãozinho aí para todo mundo, chama todo mundo, reúne a sua família, porque eu tenho certeza que as suas expectativas serão superadas na palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar muito. E eu peço que o Senhor nos dê iluminação na palavra. Inspiração a gente já tem, porque a palavra é inspirada. Mas que o Espírito Santo nos ilumine para que seja um tempo de edificação. Amém? Amém. Então eu queria começar já com as nossas perguntas aqui. Queria que o senhor começasse aí nos explicando um pouquinho sobre esse tema que é muito propício para esses dias, né? Sobre o que tem a ver o fim dos tempos com essa pandemia. Eu queria que o senhor nos explicasse um pouquinho sobre isso. E a primeira pergunta é: qual a importância da escatologia nesses dias atuais? Queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre isso. Sim, então presta atenção. Você que está em casa,
Eu vou começar assim, bem literalmente pelo começo, pela raiz da palavra. A palavra escatologia, ela vem lá do seu original grego, sobre a origem de duas palavras, escaton, fim, e logia, estudo. Então a escatologia é o estudo do fim. Então, para você que está em casa, presta atenção. A Bíblia é um livro escatológico. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a escatologia. Entretanto, no Apocalipse, ela está de maneira expressa, ela está manifestada. Costumamos dizer que o Apocalipse é uma revelação especial dentro da revelação de Deus. Então, todas as vezes que a pastora ou eu usar a palavra escatologia, você sabe que é a doutrina teológica que estuda os acontecimentos do fim. Ponto. A pergunta é: qual é a importância da escatologia para os dias atuais? Então, você que está em casa, presta bastante atenção nessa resposta. Sabe qual que é a importância da escatologia? A mesma importância que tem o Jesus salva, o Jesus cura e o Jesus batiza com o Espírito Santo, é a mesma relevância que tem o Jesus voltará. Eu digo até mais, puxando a sardinha para o meu lado, que a escatologia teria alguns quilates a mais de importância. Sabe por quê? Porque Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo não é para deixar na terra, é para nos preparar para levar para o céu. Então, a importância da escatologia é a mesma importância do Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. O que vem acontecendo nos últimos 80 anos dentro da igreja brasileira é que nós saturamos o Jesus salva, o Jesus cura e o Jesus batiza com o Espírito Santo e esquecemos de preparar a igreja que Jesus voltará para nos buscar. Bom, partindo agora então para uma outra responsabilidade, pastora, nós somos os mensageiros da palavra de Deus. Então somos nós que temos a responsabilidade de ensinar isso para a igreja. Por isso que eu sempre falo para os pastores que estão me ouvindo, cada dia que passa tem que se fazer necessária a mensagem do tempo do fim no altar das igrejas, porque hoje nós estamos vendo quão próximo o Senhor está para arrebatar a sua igreja. Bom, então nós já respondemos o que é escatologia. Eu já pus em pé de igualdade a escatologia com as outras doutrinas que nós também acreditamos. Mas a escatologia não é importante só porque Jesus está voltando. A escatologia ela é importante no seguinte sentido. Primeiro, a escatologia gera dentro da igreja a vigilância. Lá em Marcos capítulo 13, também a parte do sermão escatológico, você que está em casa pode se aperceber disso também. Sempre a vigilância é um dos pilares da escatologia. Ele diz: olha, vigiai porque cedo vem. É o mesmo que vigiar e orai. Não adianta orar e não vigiar. Não adianta falar que Jesus vai voltar e se a gente não está vivendo uma vida de vigilância. Outra importância da escatologia para os dias atuais é que a escatologia gera consolo no coração da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16 até o 18, Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o contexto ali era o arrebatamento da igreja. Então o consolo do crente não é o prêmio da Mega Sena. O consolo do crente não é passar as férias na Europa. O consolo do crente hoje é saber que Maranata, a hora virá o Senhor Jesus para nos buscar. Então a escatologia, ela gera vigilância, ela gera consolo, mas a escatologia para os nossos dias atuais tem uma outra vertente muito importante, é a esperança. Lá em Tito, Paulo diz a respeito da bem-aventurada esperança. O que é esperança? É a expectativa que amanhã será melhor do que hoje. Então, que palavra que eu dou para você que está em casa, talvez desorientado, com medo, apavorado, e daqui a pouco eu vou falar de maneira pormenorizada a respeito disso, que há uma bendita esperança. Sabe qual que é a nossa esperança? Que daqui a pouco Jesus Cristo, aquele que foi, voltará para nos buscar, para onde Ele está, estejais nós também com Ele. E por último,
Qual que é a quarta importância da escatologia? Além da vigilância, além do consolo, além da esperança que ela gera na igreja, ela também traz para a igreja um quarto princípio, que é um alerta final. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o Senhor diz para João, escreve as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, a igreja precisa estar com a sirene vermelha ligada. Nós não podemos pensar que temos mais 1000 anos pela face da terra. Então a escatologia, ela é importante porque ela tem peso de igualdade com as outras doutrinas. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, e ela é importante para gerar na igreja vigilância, consolo, esperança e alerta. A igreja precisa se despertar para a volta de Jesus. E o senhor falou uma coisa muito interessante, que nós pastores erramos muito em não falar mais disso, né? Agora, pastor, o nosso tema esse mês aqui na igreja é esperança. A gente está falando o mês inteiro sobre a esperança, essa esperança em Deus, né? A esperança em Jesus. E é interessante como que as coisas estão ligadas. Vai se testificando, porque a nossa esperança, diz Paulo, que ela não se frustra, porque foi derramado o Espírito Santo no nosso coração pelo amor de Deus. Chega uma parte que Davi, lá em Salmos, diz assim, pastora, colocarei a minha esperança somente em ti, Senhor. Parece que ele tinha colocado a esperança dele no homem ou em algum lugar e tinha se frustrado, a ponto dele falar, agora a minha esperança já não está em nenhum homem e nenhuma outra circunstância, a minha esperança só no Senhor. E por que a esperança só no Senhor? Porque a esperança no Senhor não se frustra, porque o Espírito Santo foi derramado no nosso coração através do amor de Deus. E essa é, na verdade, não só uma esperança. João e Paulo chamam isso de a bendita esperança. É a esperança que só espera o bem que vem de Deus para a vida daqueles que acreditam nele. Amém. Amém? Amém. Então eu quero fazer uma outra pergunta. Vamos lá. Como podemos entender o sermão escatológico de Jesus em Lucas 21? Sim. Deixa eu só, antes de ler aqui, deixa eu só dar uma explicação, pastora. Você que está em casa, presta bastante atenção. O sermão escatológico é um só, é popularmente chamado de sermão profético. Onde que está isso na Bíblia? Está em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Olha, pessoal de casa, é um sermão só que ele foi escrito sobre 3 prismas diferentes, de acordo com cada um viu e ouviu, ok? No caso de Lucas, o que ele pesquisou. Então vamos lá, Lucas 21, eu vou me ater apenas do versículo 8 ao versículo 19. Você que está em casa, preste bastante atenção. O sermão todo são 38 versos, mas eu vou ler apenas do 8 ao 19, que já é o suficiente para que a gente possa fazer esse nosso estudo ser bastante interessante. Para que não fique dúvida, eu vou começar do 5. Você que está em casa, se quiser acompanhar, eu vou em Lucas 21, 5, ok? Lá são as predições sobre a destruição de Jerusalém e o fim dos tempos. Então eu vou lendo aqui e vou tentando interpretar algumas coisas para vocês e depois eu entro de maneira mais profunda. No verso 5, e dizendo alguns a respeito do templo, que estava adornado de maneira formosa por pedras e dádivas, disse, quando essas coisas que verdes, esses dias virão, em que não ficarão pedra sobre pedra, que hão de ser todas derrubadas. E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, que estas coisas, e que sinal haverá quando estiver para tudo isso acontecer? Então isso aqui era um diálogo que estava acontecendo entre Jesus e os seus discípulos. Os discípulos mostraram para Jesus o templo era o centro religioso da vida judaica, era de suma importância, toda a espiritualidade estava em torno do templo. Jesus olha para o templo e diz, não ficará pedra sobre pedra. Aí eles entram com uma pergunta, na verdade 2. Quando que seria a destruição do templo e que sinais haveria do fim do mundo? Aí Jesus vai responder, pastora, essas 2 perguntas numa forma de sermão. Por isso que nós chamamos de sermão escatológico.
Ele nasce da pergunta e Jesus responde construindo uma pregação. Aí, com respeito à destruição do templo, Jesus já matou, ele diz assim: olha, não ficará pedra sobre pedra. Quando que aconteceu isso? Aconteceu 70 anos depois da morte de Jesus. Aconteceu a invasão em Jerusalém pelo exército romano. Vespasiano e Tito destrói Jerusalém, joga-se um coquetel molotov dentro do templo. O templo era feito de madeira, de pedra e de ouro. Queima-se tudo, o ouro derrete, e então vão tirar pedra sobre pedra para catar o ouro, cumprindo literalmente o que Jesus havia dito, que não ficaria pedra sobre pedra. Aí, quando a gente chega no versículo 8, Jesus agora vai responder a segunda pergunta. Que pergunta era? Que sinais haveria do fim do mundo? Aí no 8 Jesus começa a dissertar em forma de sermão, e ele diz assim: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou. O tempo está próximo, mas não vades portanto após eles. E quando ouvires de guerras e de rumores de guerra, vocês não devem se assustar, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. Verso 10, então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. 11, haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, epidemias, haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu. 12, mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vocês e vos perseguirão, entregarão vocês nas sinagogas e nas prisões, conduzindo-vos na presença dos reis e de presidentes por amor do meu nome. Aqui ele está falando da perseguição dos últimos tempos. No verso 3, e vos acontecerá isso para testemunho. 14, propõe-te, pois, que vedes nos vossos corações e não tenha medo, porque havereis de dar as respostas certas. Verso 15, porque eu darei à vossa boca a sabedoria, a que não podereis ninguém resistir ou contradizer a vocês. Verso 16, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos, muitos serão entregues, mortos, e vos trairão a vocês. Verso 17, e de todos sereis aborrecidos ou odiados por causa do meu nome. Verso 18, mas não perecerá um único fio de cabelo da vossa cabeça. 19, ele diz: é na vossa perseverança que confirmais a vossa salvação. Então eu li aqui, pastor, só um pedacinho de sermão, são 38 versos, mas eu vou dar uma explicação aqui para você que está em casa, e se você redobra a atenção. O sermão escatológico de Jesus, ele pode ser dividido ou entendido de 4 partes. Vamos lá, a saber, a primeira é essa que eu li, do verso 8 ao verso 19. O que é essa primeira parte? É o que nós chamamos de princípio das dores, aonde estão os sinais do fim dos tempos. Já adianto, é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Aí o sermão escatológico não para no 19, ele continua, do versículo 20 ao versículo 24, o período da grande tribulação. Terceira sessão do sermão escatológico, do versículo 25 ao versículo 29, é a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, é a Epifaneia. E a quarta sessão do sermão escatológico, do verso 29 ao verso 36, é uma exortação severa a respeito de uma vida de obediência e santidade em decorrência a tudo aquilo que anteriormente ele já havia falado. Então, se nós pararmos aqui para pensar agora, nós temos um sermão dividido em 4 partes. Então, recapitulando para você que está nos acompanhando em casa, ganhar entendimento. Primeira parte, princípio das dores. Primeira parte é o princípio das dores. O que é o princípio das dores? São o período, que daqui a pouco eu vou dar a exatidão desse período, contempla exatamente sinais que Jesus disse que ocorreria a respeito da sua volta. Depois dos sinais do fim dos tempos, ele entra no período da grande tribulação. Eu vou ler apenas o verso Mateus 21, 24.
diz assim: haverá então grande tribulação, como nunca houve até agora, nem tampouco haverá jamais. A grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Esses 7 anos se subdividirão em 2 períodos de tempo: os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio. Nesse período, Deus vai derramar 3 classes de catástrofes sobre o planeta Terra: 7 selos do Apocalipse, 7 trombetas do Apocalipse, 7 taças do Apocalipse. Lembrando, pastora, que as 7 trombetas são piores do que os 7 selos. Lembrando que as 7 taças são piores do que as 7 trombetas. Lembrando que o 7º selo far-se-á tocar a primeira trombeta, e a 7ª trombeta derramará a primeira taça com a ira de Deus. Observe, você que está em casa, a gravidade do que Jesus disse. Presta atenção: haverá grande tribulação, como nunca houve até agora, e nem haverá jamais. Ei, pare e pensa comigo. Jesus está querendo dizer o seguinte: tudo que aconteceu até hoje de ruim ainda é pequeno diante do que vai acontecer na grande tribulação. E tudo que acontecer depois dela continua sendo pequeno em virtude de tudo que nela aconteceu. Então, o sermão escatológico, ele é separado em 4 partes. Primeiro, a saber, repetindo, sinais do fim dos tempos, princípio das dores. Segunda etapa, grande tribulação, esse tempo horrível que Jesus disse que nunca houve nada igual e nunca haverá também. Terceira parte do sermão escatológico é a epifaneia, é a segunda etapa da segunda vinda. Presta atenção que você está em casa, porque eu falo rápido, e se você tirar o olho daí, você vai viajar na maionese e não vai entender nada. E aí a segunda etapa da segunda vinda, que é a epifaneia, quando Jesus pisa literalmente com os seus pés no planeta Terra. Quando que ocorre isso? No final do período da grande tribulação, na batalha do Armagedon, no Vale do Megido, onde Israel se ajoelhará e prostrará e reconhecerá que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Posterior, o sermão escatológico, a pastora termina falando a respeito da vida de vigilância. Por isso que eu disse no início que uma das importâncias da escatologia, porque os crentes estão vivendo como se tivesse ainda 1000 anos pela face da terra. Os crentes estão vivendo de maneira tão absoluta, tão leviana, que eles pensam que agora a terra é o céu também. E não é isso. Você pode pegar uma das coisas. E deixa eu falar uma coisa que está em casa. Quando Jesus fala no sermão escatológico sobre vigilância, não é vigiar a vida da pastora, não. Não é vigiar a minha vida, é vigia a tua vida. É para vigiar a tua vida. Como que você está em Deus. Então, o sermão escatológico, ele se divide dessas 4 formas. E é muito importante explicar isso, pastora, e você que está em casa, sabe por quê? Porque quem lê, são 4 eventos dentro de um mesmo sermão, e se a pessoa não tiver o entendimento, ela incorre no erro de jogar um evento em um tempo que não é dele. Por isso que nós temos que saturar a nossa vida com o estudo da palavra. Mas basicamente seria essas 4 maneiras de se entender o sermão escatológico de Jesus. Ok, então eu quero agora fazer uma pergunta que eu acho que aí o senhor vai poder ir destrinchando isso. Quais sinais dos tempos é predito por Jesus? Entendi. Então vamos lá. Quais são os sinais que nós temos aí, que ele deixou? Eu vou falar alguns aqui, não vai dar tempo, tem muitos, porque na verdade, lembra que eu falei que o mesmo sermão foi registrado por 3 pessoas: Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou falar aqui só na visão do Lucas. Para a gente fazer uma abordagem 100%, a gente teria que também entrar no Marcos e no Mateus. Mas só o de Lucas já seria suficiente para a nossa conversa hoje com quem está em casa. Primeiro sinal, está no versículo 8. No versículo 8, Jesus diz assim, presta atenção, pessoal que está em casa. Talvez você nunca percebeu isso. Vede que ninguém vos engana, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, mas não ide após ele. Sabe qual que é o primeiro sinal
que Jesus correlaciona com o tempo do fim a proliferação do engano em todas as classes da sociedade, e eu tenho que dizer a verdade, inclusive na religiosa. O que mais existe é lobo na pele de ovelha. Você que está em casa, se aperceba desse sinal, e como esse sinal é claro e evidente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Eu vou dizer mais aqui para você que está em casa, presta bastante atenção. Desde que o Evangelho foi Evangelho até hoje, o que não falta é gente com heresia, é falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. Tem mais, presta atenção. As cartas, as epístolas paulinas, petrinas e joninas são cartas e epístolas apologéticas para defender a pureza do Evangelho contra os falsos mestres. Jesus falou assim: cuidado que ninguém vos engane. O que tem de gente enganada hoje em dia, em nome de Deus. Então, a proliferação do engano é o primeiro sinal que Jesus deixou sobre a respeito de um tempo do fim. Não só, presta atenção, não só Paulo, como Pedro, como João, pastora, tiveram que fazer defesa do Evangelho contra os falsos cristãos, os falsos mestres, até Lutero, na reforma protestante. Agora, há 500 anos atrás, Lutero, na época patrística, teve que lutar ferrenhamente para defender a pureza do Evangelho, porque logo o tempo todo tentando deturpar o Evangelho com heresias. E aí o Evangelho precisava ser defendido. Jesus falou assim: olha, vocês querem um sinal? O primeiro é: o engano vai proliferar. Mas não para por aí. No versículo 9, Jesus fala de guerras. De guerras. E aí vamos nos aprofundar, sabe por quê? Porque depois que Jesus disse que haveria guerras e sinais de guerras, nunca houve mais um único dia de paz na face da terra. Só para se ter ideia, você que está em casa, o nosso século testemunhou as duas maiores guerras da humanidade: a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Só em números, 70 milhões de pessoas morreram nas duas guerras. Depois que Jesus diz haverá guerras, nunca mais houve sequer um dia que sangue não fosse derramado sobre a face da terra. Depois do dia 11 de setembro de 2001, a guerra ganhou cunho ideológico e religioso, que é a guerra contra o terrorismo, quando derrubaram as Torres Gêmeas e atacaram o Pentágono. Como se não bastasse, os Estados Unidos da América têm um poder militar tão grande que os Estados Unidos têm capacidade de destruir o planeta Terra 36 vezes. Agora nós temos uma tal de bomba H lá na Coreia, que ela é mais forte do que a bomba atômica que destruíram aquelas cidades lá no Japão. A Bíblia é um livro que mostra o tempo todo guerras. Quer ver? Nós estamos na iminência de uma guerra. Logo, é a guerra de Gog e Magog. Qual que é a guerra de Gog e Magog? Profetizada por Ezequiel, capítulo 36 ao capítulo 39. Gog é uma pessoa, Magog é o povo daquela pessoa. Quem são? Vou dar nomes aos bois: Irã e Iraque vão invadir Israel pelo norte com apoio da Rússia, Putin. Só você ler lá, você vai ver tudo isso escrito. Então a Bíblia profetiza guerras e guerras e guerras. Só para você ter uma ideia, ainda haverá duas, que é a guerra no final lá da Batalha do Armagedon, no final da Grande Tribulação, e outra guerra no final do reino milenar, quando Satanás é solto. Então, já falamos dos falsos profetas, já estamos falando aqui das guerras. Agora vamos falar que Jesus diz também no verso 11, que haveria terremotos. Ele diz assim: haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e epidemias. Aqui tem três sinais que nós conhecemos muito bem. E a epidemia é onde que nós vamos focar hoje a nossa visão sobre as lentes de Jesus a respeito desse tempo. Então, pastora, o que Jesus fala dos terremotos? Que haveria grandes terremotos. Só para você ter uma ideia,
Jesus falou isso 40 anos depois que Jesus disse que haveria grandes terremotos. Sabe o que acontece? Uma erupção violenta lá no vulcão Vesúvio, e diz a história que mata toda a cidade de Pompeia. Um vulcão em erupção, um pequeno terremoto, e a cidade de Pompeia todinha foi incendiada e destruída. Agora nós temos 2 terremotos na história da humanidade, está registrado, você pode ir lá e conferir. 2 terremotos que marcaram a história nossa agora. Eu vou dar as datas deles aqui e os locais. O primeiro terremoto aconteceu agora em 1920. Por que eu digo agora? Porque 80 anos, 100 anos para um milênio não é nada. 1920, um terremoto na China, matou 180 mil pessoas. Calma. O segundo, 1923, no Japão, matou 200 mil. De acordo com os historiadores, esses 2 terremotos são equiparados ao juízo do dilúvio do Antigo Testamento. Então, nós já falamos aqui dos falsos profetas, das guerras, agora estamos falando dos terremotos. Vamos falar um pouquinho da fome? A gente pode falar um pouquinho da fome. A fome, olha que coisa interessante, a fome é um negócio interessantíssimo. Sabe por quê? Porque de acordo com a ONU, morre por dia no mundo 10 mil pessoas de fome. E lastimo dizer para os amados, a maioria é criança, desnutrida. Fome não tem nada a ver com apetite, pastora. Fome é o que você sente depois de 3 horas. Apetite é o que você sente depois de 3 horas. Fome é aquela pessoa que está sem se alimentar nos últimos 5 dias. E não sei se vocês pararam para pensar, a produção de alimentos, de grão, de soja só aumenta, mas ao mesmo tempo, mais pessoas estão morrendo de fome. Isso é um sinal claro e evidente, principalmente no continente africano. Aí Jesus também disse assim: haverá em vários lugares, estou no 11, epidemias. Aqui na Bíblia atualizada diz pestilências. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é uma epidemia? Uma epidemia é uma propagação de uma doença incontrolável e desconhecida pelo sistema de saúde. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. A epidemia não é simplesmente uma doença, é uma doença fora de controle. Fora de controle de quem? De todo mundo. Agora eu queria lembrar você que está em casa, que epidemias também, pastora, não é novidade. Vou falar aqui várias. Talvez eu falar mais famosa que a peste negra. E não sei se você sabe, também veio da China. Também veio da China, do mesmo lugar onde veio hoje o coronavírus. Por quê? Os navios da Europa paravam lá no porto na China para comprar mercadoria. Comprar coisa da China é antigo. Aí o que acontecia? Os ratos e as pulgas infectadas entravam para os porões dos navios. Quando os navios ancoravam de volta na Europa, e ali infectava o homem. Metade da Europa foi dizimada. Mas as epidemias não são só do tempo moderno, não. A Bíblia, o Antigo Testamento, pastora, para quem não sabe, está permeado de epidemias. Inclusive, Deus se valeu várias vezes na Antiga Aliança. Escuta isso, na Antiga Aliança, Deus se valeu várias vezes de epidemias para castigar povos inimigos que ameaçavam a vida do povo hebreu. Então, nós temos aqui vários sinais dados por Jesus que aconteceria no final desses tempos. Aqui nós estamos correlacionando os falsos profetas, as guerras, a fome, os terremotos. Os terremotos é algo tão recorrente, de acordo com a medição, acontece por ano de 700 a 800 terremotos no planeta Terra. É muito terremoto, só que daqui para frente isso só vai se intensificar. Agora eu quero, pastora, deixa eu chamar a atenção de você que está em casa. Você está me ouvindo aí? E se tem um pensamento na sua cabeça, porque mais ou menos, não sou adivinho não, mas mais ou menos eu já imagino os pensamentos, tanto que eu estou falando isso nos últimos anos. O pensamento que está na sua cabeça é o seguinte: olha, pastor, fome sempre existiu, terremotos sempre existiram, guerras sempre existiram,
Falso profeta sempre existiu. Esse é o pensamento que está na sua cabeça. Mas eu vou tirar a pulga que está atrás de sua orelha. Claro, desde que o homem pecou, sempre existiu essas mazelas. Falso profeta, terremoto, fome, guerra, epidemia, sempre existiram? Claro, querido. O que você não está percebendo é que elas sempre existiram de maneira suave e espaçada. Hoje está acontecendo tudo ao mesmo tempo, com muita intensidade. Daqui a pouco eu vou falar melhor disso aqui, pastora. O que nós estamos vivendo são sinais de dores de parto. Jesus disse, e ele comparou a vida dele a dores de parto, princípio de dores. Paulo também, Romanos capítulo 8, Paulo falou assim, que a criação geme, não só a criação geme, mas até nós que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos. Então, tanto Paulo quanto Jesus comparou o fim do mundo com uma mulher grávida. Como que é uma mulher grávida? Como é que a mulher sabe a hora que o neném vai nascer? Pela intensidade das contrações. Ei, se aperceba, o planeta Terra está contraindo, o planeta Terra está gemendo, e são sinais de gemido, sabe para quê? Nos avisando que vai nascer um novo mundo, ou seja, quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Então, deixa eu fazer uma reflexão com você que está em casa. Você nunca vai ver um repórter, pastora, falar assim, olha, uma gota de água, um pingo de chuva, inundou uma cidade. Porque uma gota de chuva não faz nada. E uma tempestade, quando chove uma semana, inunda ou não inunda? Inunda. Você nunca vai ver o repórter falando assim, olha, um floco de neve matou 15 alpinistas, porque um floco de neve não mata ninguém. E uma avalanche? O que você que está em casa tem que perceber, que esses sinais sempre ocorreram, pastora, mas nunca ocorreram com tanta intensidade como está acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Só para você poder ter uma ideia, nesse exato momento que você está sentado confortavelmente na sua casa, nos assistindo ministrar essa palavra, existe 70 guerras em atividades no planeta Terra. Nesse exato momento está tendo guerra, está tendo terremoto, está tendo falso profeta, tem gente morrendo de fome, crianças morrendo de fome, nesse exato momento que você está com sua barriga cheia. Jesus fala aqui das perseguições, pastor. Jesus fala que os crentes seriam perseguidos de acordo com a chamada da meia-noite. Média de 100 milhões de crentes são perseguidos hoje. Aonde? Lá nos países fechados, na janela 10x40. Na janela 10x40 você pega ali meridional de Greenwich, com a linha do Equador, traça 40, você acha 66 países. Ali no globo terrestre, você vai tirar 66 países perseguidor do cristianismo. Ranking número 1, Coreia do Norte. Hoje, essa liberdade nós temos aqui no nosso país, mas tem muita gente morrendo em nome do Evangelho. Então esses são os sinais que eu posso relacionar e volto a repetir, sinais de gemidos de dores, como uma mulher geme cada vez mais na hora de dar o parto ao seu próprio filho. O pessoal está escrevendo aqui, que conhecimento, e eu estou aqui também assim, gente. Eu estou sem fôlego aqui também. Para! Meu Jesus, que bênção. Pastor, então, como entender essa epidemia de acordo com o sermão escatológico? Então, como entender isso tudo que está acontecendo com a gente de acordo com esse sermão aí de Lucas? Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque tudo que eu falei até agora só foi a introdução do assunto. Presta atenção. Nós vamos ver agora, pastor, assim, a palavra sabedoria vem da palavra Sofia. E a palavra Sofia significa ver a vida com os olhos de Deus. Então, vamos usar um pouquinho da Sofia, vamos colocar os óculos de Deus, e nós vamos analisar agora, à luz da palavra, tudo que está acontecendo. Nós não vamos fazer interpretação com a
a boca e os olhos da televisão, da mídia, da internet, não. Nós vamos ver o que está acontecendo de acordo com os olhos de Jesus, aquele que não pode errar e aquele que não pode mentir. Ok? Então vamos ver. Como que nós vamos entender o que está acontecendo nessa pandemia toda, de acordo com o sermão escatológico de Jesus? Então, redobre a atenção que eu vou falar muitas coisas poderosas aqui e vai te fazer cair muita ficha do outro lado. Primeiro, pastor, presta atenção nisso, isso aqui é chave. O período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, presta atenção você que está em casa, redobre a atenção. O período bíblico entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, a primeira vinda 2000 anos atrás, a segunda vinda nós estamos aguardando, seria marcado por calamidades. Eu quero te dar uma notícia e espero que você esteja aí do outro lado sentado. Que notícia que eu quero te dar? Que eu e os senhores e as senhoras nascemos no tempo bíblico das calamidades. Não adianta, não tem para onde correr. A Bíblia mostra que entre a primeira vinda e a segunda vinda, esse período bíblico seria registrado por fome, guerra, epidemias, terremoto. Ei, nós nascemos no tempo da epidemia, nós nascemos no tempo da corrupção, nós nascemos no tempo onde as pessoas vão morrer de fome. Pastor, que tempo é esse? É o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Ei, tem um cumprimento profético por detrás de tudo isso. Mas eu tenho uma palavra poderosa para te dar que talvez ninguém nunca te deu. Presta atenção nisso. Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei um outro Consolador. O outro, ele quis dizer, é em semelhança de igualdade de natureza a mim. Como eu consolo, ele também vai consolar. Nota, pastor, que a única era que o Espírito Santo se torna sensível a todos nós é nessa. Por quê? Quando é que você precisa de um ajudador? Quando é que você precisa de um consolador? É no tempo da dificuldade. Se nós nascemos no tempo da fome, do terremoto, da epidemia, Jesus falou assim: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro Consolador, e ele vai ajudar vocês a atravessar toda essa situação que vocês estão vivendo. Na antiga aliança, o Espírito Santo não estava acessível a todos. E por que o Espírito Santo está acessível a todos nós? Porque Jesus sabia que nós teríamos que enfrentar o tempo da calamidade, porque eu e o senhor e a senhora nascemos no tempo da calamidade. Você está em casa pensando assim: o que está acontecendo, meu Deus? Ei, olha para mim aqui. Você está dentro de casa assistindo televisão, escutando rádio, e você está assim: não estou entendendo nada. Então eu estou te explicando, querido, querida. Nascemos no tempo da dor, no tempo do terremoto, da fome, dos falsos profetas, dos vírus e das bactérias. Que tempo é esse? Primeira vinda, a segunda vinda. Primeiro entendimento que nós temos que ter, que o momento que nós estamos vivendo é o momento de cumprir tudo isso. Ah, pastor, mas no Antigo Testamento não tinha isso. Não tinha, não era a época. Mas no Antigo Testamento também não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje, que nos capacita. A palavra aqui é Paracletos. Eu enviarei um outro Consolador, Paracletos, ajudador e consolador. Então, primeira coisa, pastor, que nós vamos analisar, escuta isso. Nascemos no tempo da dor. Pegou? Segunda coisa que nós temos que analisar agora. Jesus disse que pestes, epidemias e terremoto, fome, são sinais que anunciam a sua volta, mas não datam a sua volta. Tem gente falando que Jesus já vai voltar mês que vem. Tem gente falando que Jesus vai voltar mês que vem. Ei. Pera aí, deixa eu te falar algumas coisas aí. Sossegue seu coração, cuidado com os falsos profetas. Vou falar coisas importantes, presta atenção nisso aqui. Sinais, fome, terremoto, catástrofe não datam a volta de Jesus, mas avisa que ele vai voltar.
Isso tudo que está acontecendo agora apenas são trombetas retumbantes aos ouvidos surdos e adormecidos pelo pecado na humanidade. Agora deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Tudo bem, por mais que sinais, fome, guerra, catástrofe, não data a volta de Cristo, mas anuncia que Ele vai voltar, e não é porque a nossa história está entulhada de datas que fracassaram a despeito da volta iminente de Jesus, que não seja absolutamente verdade que Ele voltará para nos buscar. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é tempo de viver. A primeira vinda e a segunda vinda, esse período bíblico seria marcado por calamidades. Entretanto, as calamidades não é para datar, é para avisar que Ele vai chegar. Agora, pastora, eu quero mostrar para quem está em casa um negócio que vai frustrar, mas eu tenho que mostrar. Como que Jesus está vendo isso tudo? Como são as lentes de Jesus para essa pandemia? Olha o que está escrito em Lucas 21:9, escuta aí em casa. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro. Ei, querido, é necessário. É necessário. Aí você está em casa perguntando assim, tá, tudo bem, mas então por que é necessário? Calma, eu vou te responder. Sabe por que eu falo, eu estou frisando isso, pastor? Porque tem muito crente orando para que não aconteça. Como que eu vou orar para que não aconteça, se Jesus disse que é necessário que aconteça? A minha oração, crente, não é para que não aconteça. A minha oração é para Deus ter misericórdia no acontecimento. Eu estou em Lucas 21:9. Até agora eu não disse eu acho. Até agora foi na palavra, irmãos. Lucas 21:9. Jesus disse, é necessário que aconteça. Ei, irmão, é necessário que aconteça o que, pastora? Pandemia, epidemia, terremoto, fome, catástrofe, guerras. Por que é necessário, pastora? Porque é o tempo profético que é a marca registrada entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então, analisando sobre os olhos de Jesus, tudo que está acontecendo é necessário que aconteça. Mas, pastora e todos que estão em casa, eu quero responder o porquê então é necessário agora. Por que é necessário, gente? Vamos ver? Primeiro, para mostrar a fragilidade do homem. Olha o que um vírus fez no planeta inteiro em apenas 3-4 meses. Fechou as fronteiras, interrompeu as viagens internacionais, paralisou show, paralisou futebol, demitiu milhões de pessoas, quebrou o sistema de saúde, quebrou o sistema econômico. Os países ricos se dobraram diante dessa doença. Por que isso é necessário, pastor? Eu estou te respondendo. Um único vírus fechou o prédio da igreja, trancafiou você dentro da sua casa, para que eu e você possamos entender que o homem veio do pó, e para o pó ele vai voltar. Por isso que é necessário. Mas não é só por isso, para mostrar o quanto o homem depende de Deus. Não tem remédio ainda para esse negócio, não tem vacina ainda. O mundo está agitado, a medicina, a economia, o mundo todo atrás de um remédio, o mundo todo atrás de uma vacina. Você está vendo que dinheiro não é tudo, pastor? A Europa e os Estados Unidos, os dois lugares onde mais se morreram pessoas em determinado dessa doença, e são os dois lugares mais ricos do planeta. O que Deus está dizendo para esses países? Que dinheiro não é Deus, que o dinheiro não tem o poder dele, a ciência também não resolveu tudo, o conhecimento não resolve tudo. Isso, irmão, isso colocou a Europa e os Estados Unidos da América de joelho, para mostrar que o homem não tem as rédeas do destino na mão, que Deus ainda governa sobre todas as coisas. Por que Jesus, pastora, diz que isso é necessário? Primeiro, para mostrar que somos frágeis.
Segundo, para poder mostrar o quanto dependemos dele. Mas terceiro, para quebrar a arrogância do coração do homem. A palavra de Deus diz que muitos desmaiarão de terror pela expectativa de coisas que virão ao mundo. Isso para incutir temor. Coisas que irão nos deixar perplexos irão acontecer ainda. Coisas inexplicáveis, pastora, coisas que nunca ocorreram na história da humanidade, vão ocorrer daqui para frente. Sabe por quê? Para incutir um pouco de temor no coração do homem. Mas não é só isso também, queridos. Por que Jesus disse que é necessário que aconteça? Primeiro, para mostrar fragilidade. Segundo, para gerar dependência. Terceiro, para incutir temor. Mas em quarto lugar, por que é necessário que tudo isso aconteça? Sabe por quê, irmão? Sabe para quê, irmão? Isso para mostrar como que o pecado afetou a humanidade. Tudo que nós estamos presenciando hoje, pastora, é apenas o resultado de uma palavra que Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Vê se dá tempo. Dá sim. Dá? Então presta atenção, você que está em casa. Você sabe o que Deus está fazendo através do coronavírus? Deus está fazendo 4 coisas hoje. Você acha que Deus está parado assistindo isso tudo? Não, você não entendeu. Deus está fazendo exatamente 4 coisas nesse exato momento através do coronavírus. Vou apenas citar, não dá tempo de aprofundar porque temos que continuar. Mas quais são, pastor, as 4 coisas que Deus está fazendo exatamente nesse momento? Primeiro, nos dando um retrato da nossa feiura moral e da nossa feiura espiritual. Primeiro, irmão, olha aqui para mim, presta atenção, você que está em casa. Toda a dor física é um retrato da nossa feiura moral e da nossa feiura espiritual diante de Deus. Segunda coisa que Jesus está fazendo nesse tempo, sabe qual que é? Nos dando um juízo temporário, para nos dizer que haverá um juízo eterno, ele será 1000 vezes pior. Ei, escuta isso. Ele está nos dando um juízo pequeno, para quê? Para nos avisar que haverá um juízo maior e 1000 vezes pior. Tá bom? Agora, crente, o juízo agora não é condenativo, não vem falar que Deus está condenando nós, não, porque Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse juízo para a igreja é purificador. Agora Jesus está purificando muitos que antes moravam, que antes não jejuavam. Terceira coisa que Jesus está fazendo agora na pandemia é nos avisando que Ele está perto, próximo de voltar. E a quarta coisa que Deus está fazendo agora é fazendo uma chamada solene ao arrependimento final. Então, por que Jesus disse que é necessário que tudo isso aconteça? Para nos mostrar como o pecado afetou a humanidade. Pastor, escatologicamente falando, presta atenção. Depois que o homem pecou, a terra se inferiorizou 7 vezes. Por isso que no reino milenar de Cristo, a terra vai superiorizar 7 vezes. O que significa isso? Que o pecado apagou 7 vezes o brilho do sol, que o pecado diminuiu 7 vezes a força do mar. Isso significa que o pecado diminuiu 7 vezes a capacidade de uma árvore produzir frutos. Só que isso é o afeto, a consequência do pecado. Mas lá no reino milenar, quando o pecado estiver afastado, porque Satanás vai estar preso, ele é aquele que dá origem ao pecado, a terra vai se superiorizar 7 vezes, o sol brilha 7 vezes mais, o mar é 7 vezes mais bonito, uma árvore vai dar 7 vezes mais fruto, uma mulher vai dar 7 vezes mais filho. Só para se ter uma ideia, o milênio será algo averso a tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então por que Jesus disse? Por que Jesus disse que, olha que coisa interessante, que é necessário que tudo isso aconteça? Não acabei ainda, estou só te explicando por que é necessário. Fragilidade do homem, mostrar o quanto o homem dependendo de Deus, para incutir temor, para quebrar a arrogância do coração do homem, para mostrar como que o pecado afetou o homem e para poder fazer algo tremendo. Dá tempo ainda? Dá tempo. Então vamos lá, gente. Por que é necessário que tudo isso aconteça? Lucas 21, vou ler aí para você agora. Lucas 21, 28.
Olha que palavra de Jesus em Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, quais coisas? Guerra, fome, peste, isso, esses sinais. Estou no Lucas 21, 28, só estou interpretando o texto. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, agora nós já sabemos que coisas são essas. Ei, e já começou a acontecer. 28. Ele diz assim: olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ei, crente, escuta isso, você que está aí do outro lado. Jesus disse assim: olha, quando vocês virem tudo isso acontecer, terremoto, fome, guerra, epidemia, coronavírus, gente morrendo, hospital lotado, gente passando fome, ei, não se desespere. O mundo está olhando para tudo isso com medo, com terror e com angústia, mas eu e você que somos crentes, eu e você que temos o nosso nome escrito no livro da vida, eu e você que lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós podemos olhar para cima e exaltar o Senhor, porque hoje a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Por isso que é necessário que tudo isso aconteça no mundo, para eu e você nos despertarmos que a nossa salvação hoje está mais perto do que nunca. Por isso que Jesus disse, irmão, vamos analisando de acordo com o que está no sermão dele. Nascemos no tempo da calamidade, não adianta reclamar, nascemos entre a primeira vinda e a segunda vinda. Segundo, calamidade não marca a volta, mas avisa que ele vai voltar. Terceiro, é necessário que aconteça. Por que é necessário? Por esses motivos que aqui eu correlacionei até agora. É necessário que tudo isso que nós estamos vendo, passando, presenciando aconteça, porque Deus está se movendo de maneira estratégica por detrás disso tudo. Deu para entender um pouquinho? Deu, nossa, e como? Eu falo muito? Não, é tão poderoso, né? É engraçado que a gente fazendo uma live aqui, é tão poderoso tudo que acontece, tudo da forma que o pastor está falando, que a gente é impactado aqui, né? E de Deus, e eu tenho certeza que aí na sua casa também você está sendo impactado. Amém. Olha, nós vamos encerrar agora, porque falta apenas 2 minutos, e aí, para eu não fazer uma outra pergunta, eu vou encerrar a live agora, e a gente vai voltar, tá? Porque eu ainda tenho algumas perguntas, quero que o pastor também acrescente alguma coisa que ele acha interessante acrescentar. Então, a gente vai encerrar, e a gente vai voltar daqui a pouquinho, novamente com a live, tá bom? Então não saia daí, e se vocês quiserem também fazer perguntas, tá, gente? Eu acho que vocês estão tão impactados em casa que ninguém está nem fazendo pergunta, né? Está só agradecendo e louvando ao Senhor. Então fica ligado aí que a gente vai voltar, tá bom?